Parlamentares do Partido Novo pediram ao Tribunal de Contas da União a suspensão imediata do pagamento de um benefício a integrantes da Advocacia Geral da União. Para parlamentares do Novo, o pagamento do auxílio saúde suplementar a membros ativos e aposentados da Advocacia Geral da União é ilegal. O ganho extra é de R$ 3.000 mensais para servidores da ativa e de R$ 3.500 para aposentados. O penduricalho foi estabelecido por uma resolução do Conselho Curador de Honorários Advocatícios, vinculado à AGU. Atualmente, o teto remuneratório do serviço público é de R$ 44.000, valor equivalente ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares do Novo apontam que o pagamento do auxílio é uma forma de aumentar os rendimentos dos servidores da Advocacia Geral da União, sem que isso seja considerado dentro do limite constitucional. Além disso, os parlamentares afirmam que o pagamento é classificado como verba indenizatória e, por isso, isento de tributos, o que agravaria ainda mais a situação. Agora, o pedido é que o TCU suspenda o pagamento extra até a finalização do julgamento do caso. Na verdade, não se trata de um benefício, se trata de um novo penduricário, de um novo privilégio e o absurdo, furando o teto constitucional. Então, qualquer coisa que use um subterfúgio, que queira burlar a regra, assim, tá na hora do Brasil virar essa página. A gente precisa parar de tentar dar jeitinho e tudo. É imoral e é ilegal. Em nota, o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios afirmou que o pagamento do auxílio-saúde está em absoluta conformidade com a legislação e com a decisão do STF que reconheceu a natureza remuneratória privada desta verba. Para entender melhor, a gente faz conexão para conversar agora ao vivo com a deputada federal Adriana Ventura. Deputada, boa tarde, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News. Eu pergunto primeiro, por que, na sua avaliação, houve a decisão de conceder esse auxílio? Olá, Kelly. Olá, amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, na verdade, o que a gente vê? Tem muito dinheiro sobrando. E esse auxílio, que é o penduricário do penduricário, eles querem burlar uma lei do teto constitucional. Então, eu acho que a nossa ação vai justamente nesse sentido, de não deixar que a lei seja burlada, porque existe um limite constitucional de R$ 44 mil. E a título de auxílio, saúde ou qualquer outro auxílio, estão tentando furar um teto constitucional. Pois é, essa questão do teto, né, ela tem que ser respeitada, mas esse tipo de artifício pode, então, burlar esse princípio que está na lei? Olha, poderia burlar, porque a lei é muito clara. Existe um teto constitucional e se a gente pega a Constituição, no seu artigo 37, fala claramente quais são os limites constitucionais e isso não é uma verba indenizatória, né? Isso simplesmente é uma verba que vai fazer parte do salário. A gente sabe que isso é dinheiro público e estão tentando burlar o teto. E eu acho que o governo não, assim, isso não é uma atitude que vem do governo. A gente vê que há um conselho curador de natureza privada. Isso é uma diferença, o conselho curador é privado. Então, esse dinheiro, a partir do momento que é um dinheiro público, tem que passar pelo Congresso, tem que ser iniciativa, pelo menos, do Executivo, entendeu? Porque a gente está falando de um dinheiro que é público, que está sendo usado de maneira equivocada. Em nota, o Conselho afirma que o pagamento está dentro da lei e também que o Conselho ressaltou que vem de recursos privados. De qualquer forma, na sua avaliação, deputada, por que o Conselho adotou essa medida neste momento? Olha, eu acho que só deixando muito claro, há um teto constitucional de R$ 44 mil, que justamente é o teto dos ministros do STF e nada pode ultrapassar. O que acontece é que querem dar o auxílio saúde suplementar, né, que é mais do que um penduricário. A gente está falando de um conselho
curador privado que não tem nenhuma competência para instituir este benefício para servidor público. Então, estão pegando dinheiro público do servidor brasileiro para burlar a lei e pagar honorário, querem honorário de sucumbência de advogado público. Então, isso não pode acontecer. O Supremo Tribunal Federal, só fazendo aqui um pequeno adendo, já decidiu que esses honorários têm natureza remuneratória e que devem respeitar o teto. Não existe auxílio complementar de saúde e agora estão querendo que isso passe como se fosse uma verba indenizatória. Isso é burlar a Constituição Federal. Então, a gente não pode fazer isso. Isso é um rótulo falso de manobra. Deputada, é uma ação importante, né, que o Ministério Público acionou, uma vez que, se existe uma regra do teto, todo mundo tem que respeitar. E eu acho que é importante esse papel também dos parlamentares, porque quando se fala de recursos, a gente fala tanto de orçamento que tem que enxugar e tem essa dificuldade para investir aqui e acolá em áreas importantes. Então, é muito importante, fundamental, aliás, ter esse papel fiscalizador, né? E tem uma coisa que eu acho também muito importante, assim, a gente frisar, é que o que acontece é que a gente sabe que nós temos quase todos na AGU, na Advocacia Geral da União, já estão no teto. Isso daqui, na minha visão, é um movimento simplesmente corporativo para aumentar salário, que não quer respeitar o teto. Existe uma questão de ser também de iniciativa do governo, isso deveria vir de um ministério, pelo menos. Agora, é uma coisa completamente imoral, completamente fora da lei e irresponsável, completamente fora tudo. A gente vive uma situação onde a gente tem uma casta de privilegiados que ficam se aumentando o salário a título de sei lá o quê. Então, eu acho que está indo contra o interesse público. Essa medida ofende todos os princípios de legalidade, de moralidade, de razoabilidade. Vai contra o interesse público. Eu acho que a nossa grande questão é essa. E isso vai contra. E a gente está pegando um conselho curador de honorários advocatícios que é privado, para tratar de um interesse que é público. Então, a gente realmente entrou com essa representação junto ao TCU para que seja suspenso imediatamente até que isso seja decidido. E o que a gente quer, o Conselho não pode instituir benefícios, penduricários e outras coisas mais. Isso vai contra o interesse público. Isso é seríssimo. Exatamente, a gente segue de olho, sempre acompanhando e também contando com a sua análise, deputada. Uma boa tarde, muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Até a próxima, é um prazer falar com vocês, eu estou sempre à disposição. Obrigada mais uma vez.